sentindo a pior pessoa do universo. Você já tá sentindo que tá aqui. Tá se sentindo a pior pessoa do universo. Ué, por quê? Agora sim. Muito bem. Muito boa noite. Para quem está nos acompanhando agora ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem for assistindo esse vídeo em outro horário, né? E hoje eu quero, né, nesse dia 3 de novembro, nossa live de hoje é com uma convidada super especial, minha amiga Grazi Santos. E Olá. para fazer isso, legal. E para fazer também um bate-papo super tranquilo aí sobre as nossas bandeiras de luta, sobre também as políticas públicas, né, que a gente está pensando enquanto jovem, enquanto candidatos a vereadores, a vereador e vereadora, para a cidade de Pinhais. Né? Então, hoje a nossa conversa é sobre isso. Né? É um bate-papo até mais para ser mais livre e tal. Estava marcado para as 20 horas, a gente atrasou um pouco, mas teve um temporal em Pinhais, teve um temporal aí na região toda, né, que acabou atrasando tudo aí, nossas agendas aí. Mas então, quero começar me apresentando, né, para quem ainda não me conhece, sou o professor Anderson, sou candidato a vereador aqui pelo Partido dos Trabalhadores em Pinhais, com o número 13013. E também sou escritor, sou historiador, servidor público municipal aqui de Pinhais, e tenho aí feito uma campanha com bastante debate dentro das pautas da juventude, da cultura, da educação, também várias pautas na questão da mobilidade urbana, né, da sustentabilidade, políticas para as mulheres, que a gente tem levado também algumas pautas nesse sentido. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Né? E quero já convidar a todos aí a curtir, compartilhar, comentar a nossa live, né? Fazer perguntas, de repente, para a gente também. E aí agora já passo para a Grazi, né, também, para fazer a apresentação dela básica aí, né, e depois a gente, logo em seguida, a gente inicia nosso bate-papo. Vai lá, Grazi. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí ao vivo, né? Para a galera que vai ver posteriormente aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Grazi Santos, sou candidata a vereadora pelo PT, meu número é 13800. Sou formada em pedagogia, atualmente trabalho como professora. Estamos aí para defender a nossa bandeira jovem, galera da comunidade LGBTQIA+, representatividade de mulher e jovem. Massa. Muito bem. Então, assim, a gente tem algumas pautas, né, que a gente defende, né, eu e a Grazi, né, inclusive, que são pautas em comum, né, digamos assim, que a gente defende também, né, bandeiras aí que tanto eu quanto ela, e também outras que são mais específicas, né. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, nessa nossa live, nessa nossa conversa. Mas primeiro, eu acho que é legal a gente comentar um pouco também, né, do que nos leva, né, do que nos leva nessa caminhada, né, de estar numa candidatura, e principalmente, e antes disso até, o que nos trouxe até aqui, digamos assim, né? Por exemplo, né, nós dois somos professores, né? O que nos levou a ser professores? O que nos levou a trabalhar com educação, né? O que a gente traz, né, até aqui dentro da nossa profissão e da nossa vida como um todo. Então, peço primeiro para a Grazi, né, responder, né, o que trouxe ela até aqui e, em seguida, o que faz ela ser candidata a vereadora também, né, em Pinhais.
eu tenho não digo uma história tão grande assim, mas o meu pai, ele tem uma história muito grande dentro do PT de Pinhais, né? Ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro presidente do PT Pinhais, ele foi presidente da Associação de Moradores, a primeira que teve aqui, que foi a Sete Vilas, e vendo essa dedicação dele, ele se esforçando em relação à vida política, e eu vendo como é que funciona, eu acabei me interessando. Aí, depois de um tempo, eu acabei trabalhando como assessora de um vereador também, na época do PT em Pinhais, trabalhei com ele um mandato. Nisso me deu vontade de talvez estar mais de perto, estar participando mais de perto em relação à política. E eu resolvi ser professora por acreditar que a educação ela é capaz de mudar. Eu acho que quando a gente educa, quando a gente ensina, a gente acaba quebrando muitos tabus e muitos preconceitos, né? Eu sei isso porque, ainda mais a gente que é novo, hoje em dia acaba sendo mal julgado por conta disso. Então, por eu acreditar que a educação ela é capaz de mudar realmente tudo, que eu resolvi ser professora, para tentar fazer um pouco da diferença aonde tem que ser feita mesmo. Que massa. A minha trajetória, vamos dizer assim, também é bem parecida, né, com a Grazi, né, nessa questão do política, né, vamos dizer assim, que eu também tenho aí um histórico, né, com relação à família mesmo, né. Meu pai também é um dos mais antigos também, filiados ao Partido dos Trabalhadores em Pinhais, né, e já foi presidente também do partido em Pinhais, e a gente tem essa trajetória, né, de luta, né, dentro do associações de moradores. Pô, caiu um negócio, caiu um lenço aqui, peraí. Dentro dos conselhos, né, municipais, que a gente participa, né, e meu pai participa desde sempre também, né, então a gente tem esse histórico, né, dentro da família, inclusive. Além disso, né, eu também tenho um movimento estudantil, né, uma atuação dentro do movimento estudantil, né, desde o colégio, depois na faculdade. Então a gente acaba trazendo também todas essas vivências para dentro do nosso dia a dia, das nossas lutas, né? E por que eu tive essa questão de ser professor, né? É, eu fui fazer minha graduação, né, meu vestibular, vamos dizer assim, e eu estava muito em dúvida, né, do que eu queria fazer. Mas uma coisa eu não tinha dúvidas. Eu queria mexer com a vida das pessoas, né? Eu queria trabalhar junto com pessoas e queria transformar o mundo, né? Eu queria mudar o mundo, né? Eu sempre tive essa ideia, né? Eu quero mudar o mundo. E aí eu sempre tinha aquela questão, né, de vai trabalhar com que coisas, né? Vou trabalhar com números, vou ser matemática, não, né? Vai com biologia, física, enfim, várias matérias, né? E aí eu fui cair na história, percebi que a história eu conseguiria dar uma dimensão maior para tudo que eu gostava, né? E ainda gosto. E que por ali, por esse caminho, eu conseguiria transformar realmente o mundo, nem que seja o mundo de uma pessoa, né? Então ali eu consegui perceber, né, que eu poderia trabalhar, né, nesse caminho. Então, e aí só juntou, né, as coisas, né, a política com a questão da educação. E aí eu sou escritor também, então acaba mais fortalecendo mais ainda esse lado, né? Então foi bastante importante para mim isso, né? E eu gosto demais, né, da sala de aula, dessa vivência, né? E então é muito legal. Então, basicamente é isso, né? E é isso também que me traz aqui, né, de ser candidato a vereador com esse ideal de transformar o mundo, transformar, né, nem que seja ali do meu vizinho, né, do meu bairro, enfim,
para que a gente tenha uma cidade melhor, para que tenha uma sociedade melhor, né? Com mais pensamento crítico, enfim, com cidadãos mais pensantes, né? Dentro da nossa cidade. Então eu vejo que isso é um que me leva e o que me move, né, hoje em dia também. Quer mais alguma coisa aí, Grazi? Tá tranquilo? Não, não, é que, na verdade, isso que você falou é bem legal, né? Da questão de querer mudar, nem que seja o mundo de uma pessoa só. E isso também é uma das coisas que me motivou, assim, porque a gente tendo esse pensamento, Uhum. você consegue enxergar, né? Quando você consegue se fazer entender e a criança te olha e fala: Ah, professor, eu entendi. Verdade, Nossa, é gratificante demais, demais, demais. com certeza. Então a gente tem esse sentimento bom, né? Quando você vê esse retorno, né? Nos alunos, né? Não só nos alunos, né? Mas também em todo o que está em volta disso, né? Ó, aqui tem uns Sim. comentários aqui, ó. O nosso candidato a vice-prefeito, o Guilherme Santos. Boa noite, Anderson e Grazi. Estou acompanhando vocês. Uma boa noite a todos os espectadores. Isso aí, companheiro Guilherme. Ah, esse aqui foi você. Tá? Foi a Grazi que mandou aqui, ó. Educação transforma. Eu também comentei aqui, ó. Vamos Ah, juntos fazer sim. história. Florência, vai, Grazi. Isso aí, Legal. tia. Então, vamos lá, pessoal. Compartilhem, comentem, né? Participem Façam bastante. comentários, participem, que é muito legal e fica mais dinâmico aí. Sim. Muito bem. Dito isso, Grazi, né, na questão do porquê que a gente é candidato, por que a gente tem, o que nos trouxe até aqui, né? O que a gente pode falar, por exemplo, mesmo que seja brevemente, né, sobre o que a gente está trabalhando nessa campanha mesmo, né? Por exemplo, com relação à educação, que é uma das pautas que a gente tem, né? Tanto eu quanto você. A educação para a cidade, né? Que tipo de ideias que a gente vem trazendo, ou que a gente vai levar para a Câmara de Vereadores, né? Quando nós dois estivermos lá. Hum. Então, eu acho que principalmente a gente tem que investir no professor, principalmente. Tentar, quando a gente estiver lá, tentar lutar para ter uma capacitação melhor para o professor. Isso de todas as áreas, porque a gente acaba vendo a desvalorização do profissional, né? Essa questão agora mesmo que veio agora à tona, que é muito mais fácil você inibir do que você acabar investindo numa educação de qualidade, né? Com pessoas humanas. Porque a gente não pode sistematizar, porque cada pessoa, cada indivíduo, ele tem uma história, ele está inserido num meio, e a gente tem que levar muito em consideração essa questão da história do indivíduo e a bagagem que ele traz. Então, assim, não adianta eu vir aqui tentar impor para você uma coisa, sabe? Eu acho que o pessoal mais novo que acaba lecionando, eles acabam tentando fazer a escola mais atrativa para o aluno. E é isso que eu acho que precisa ser feito. A gente tem sim, né, que está na escola com regras, ok, mas tem que ser uma coisa atrativa para o aluno, para ele poder chegar lá e se sentir à vontade de querer voltar e de estar lá, que é o Com principal. certeza. E, e nessa questão do investimento para o profissional da educação, que é até um dos meus projetos, que foi dos temas do meu TCC, que é a questão da capacitação do profissional da educação de lidar com questões de sexualidade e gênero. Porque a grande maioria dos profissionais, cerca de 90%, depois que termina, eles não se sentem capacitados de poder lidar com esse tipo de questões dentro de sala. Então, assim, querendo ou não, é um tema presente, é uma coisa que a gente vivencia e a gente precisa sim aprender a lidar. Mas é importante dar a ferramenta para o profissional, Sim, ensinar.
tentar ensinar ele como é que ele lida com esse tipo de questão. Com certeza, Grazi. Eu vejo, assim, inclusive, que uma das minhas pautas que a gente tem levado, né, que a gente fala, eu costumo dizer que é uma das lutas que a gente vai travar, né, no mandato, né, é essa questão da integração também, entre, que tem a ver até mesmo com a tua proposta, né, mas é a integração entre as escolas municipais e estaduais, entre o município e o estado. Por quê? Porque você não adianta nada você fazer um trabalho lá no município, lá no Fundamental 1, mas aí no 2 volta tudo os problemas, né? Voltam todos os problemas. Não adianta, né? Então você tem que ter Sim, uma questão contínua. Você tem que ter essa formação dos professores de uma forma contínua e, ao mesmo tempo, esse trabalho com os alunos e a comunidade também de uma forma contínua, né? sim, E de um jeito que não fique aquela coisa assim, é uma outra escola. Não, você tem uma continuidade do ensino, né? Do sexto do quinto para o sexto ano, né? Que é hoje, né? Que tem essa transição. sim. Então, não tem que ser algo traumático, tem que ser algo, é, como você mesma disse, Leve, né? leve, tranquila, né? E que Sim, possa ser benéfico e não traumático nem para os alunos, muito menos para os professores, né? Então, exatamente. e essa integração entre as redes municipais e estaduais, eu vejo que é um dos pontos importantíssimos desse processo, né? Que eu acho que é uma das pautas que a gente tem levado e que é importante também. Fora, não sei como é que você vê, a questão também de ofertar, né, dentro dessa questão de tornar a escola mais atrativa, né, de ofertar outros tipos de cursos, talvez dizer assim, né, Sim, mas de outras atividades, né, dentro da escola, como, por exemplo, trabalhar a questão de idiomas, né, não só para os alunos, mas para a sim, comunidade, para que a comunidade se sinta parte da escola, né? Ah, trabalhar a questão de artes, né? Não só dentro da educação artística, né? Da disciplina, mas como você trabalhar, como se fosse uma iniciação artística mesmo em várias áreas, né? Da cultura, sim, né? Eu acho que também isso sim. seria importantíssimo. É porque essa questão artística, ela desenvolve muita coisa, né, pro jovem hoje em dia. Eu fiz teatro, eu tinha um grande sonho de ser atriz, né? Não deu certo, por isso que eu resolvi ser professora. Porque, querendo ou não, eu ia poder plantar essa sementinha, assim, que é muito importante, porque num curso desse você aprende como conversar, como se portar, como você poder falar um trabalho, porque tem muita criança que é muito tímida, né? Tem dificuldade de se socializar. É Não verdade. necessariamente que nem de abrir para o público em geral, porque tem muita gente que tem problema com isso e acaba dificultando a vida, né? Então é muito importante essa questão de abrir para a comunidade essas questões, principalmente artísticas, sabe? Que a gente possa desenvolver na pessoa, talvez, não necessariamente para aquilo, mas alguma coisa que vá ajudar ela na vida profissional dela. Sim. Aqui tem mais comentários aqui, ó. O João Rodrigues, Dali Grazi, boa noite da Florência. Aqui é a Mariana, boa noite. Vocês têm grande potencial de fazer as coisas melhores, assim como outros candidatos e candidatas da nossa chapa, mas vocês representam muito bem nossa juventude. Obrigada. Legal, Mari. Muito obrigada. O Alci, né, tá aqui. Boa noite, professor Anderson, professora Grazi. Parabéns pela garra de serem professores e candidatos. Legal. Obrigada, Alci. Então, a gente. Então, isso, né, e muito mais coisas que a gente poderia falar aqui, né, que com certeza a Grazi tem, eu também tenho, né, para dentro da questão educacional, né. Sim, E aí, dentro disso também, tem uma outra coisa que já
toca, né, nessa situação, que é o trabalho com a juventude, né? A questão da juventude. Aliás, antes da gente entrar nisso, eu quero só dar um recadinho também, que tem a ver com isso tudo que a gente está falando, que é falar sobre o nosso programa de governo. Não, eu falo nosso Sim, porque é de toda a chapa, né? Do nosso candidato a prefeito, vice e todos os candidatos a vereadores e vereadoras. Então, o nosso programa de governo tem um site, programadegovernopt.com.br/Pinhais. Lá, toda a população pode ter acesso ao nosso plano de governo como um todo, do jeito que ele está registrado, e ainda sugerir, né, ideias para o nosso plano de governo. Então, é o único partido, única coligação que tem essa proposta de deixar livre para a população também sugerir coisas para o nosso plano de governo. Né? para Então, participar junto. para participar junto de uma forma democrática. Então, eu queria só comentar isso antes da gente. Porque é interessante as pessoas saberem disso, né? Que nem todo mundo faz isso, nem Sim. todo mundo deixa aberto isso. Olha, ó, a torcida da Grazi está em peso aqui na nossa live. Aqui também. Vamos que vamos, Grazi, legal. Então, Grazi, vamos lá. Dentro dessa questão também que tem a ver com a educação, mas, né, vamos falar um pouco sobre a juventude. O que a gente, como jovem, né, o que você acha que a gente pode trazer, né, como uma nova forma de fazer ou de benefício para a Câmara de Vereadores e para a cidade, sendo jovens, sendo vereadores, né? O que a gente pode trazer de ideias novas, de trabalho novo, né? De propostas, enfim, para a juventude de Pinhais. O que você manda lá? Bom, eu acho que quando eu estiver lá sendo vereadora, a meta é tentar trazer projetos para a formação continuada dos jovens. Porque foi que nem eu te falei, a grande maioria, hoje em dia, acaba não vendo na escola uma coisa atrativa, né? Então, é tentar trazer a escola atrativa para o aluno e tentar ajudar ele, principalmente o jovem, porque hoje em dia a grande maioria dos jovens acaba trabalhando e estudando. E por não dar conta de fazer esse tipo de coisa, por ser puxado, acabam largando a escola. Então, assim, a intenção é tentar trazer políticas educacionais para renovar essa questão, principalmente com o jovem que está tentando retomar o mercado de trabalho, que está tentando terminar a sua formação. Então, assim, tentar facilitar esse ingresso dele e facilitar para ele continuar indo à escola para isso poder fazer uma formação continuada e tentar trazer projetos, né, e parcerias para a gente poder fazer cursos profissionalizantes mesmo, que acabam trazendo o jovem para dentro da escola e ajuda ele a se manter na escola, né? Porque querendo ou não, ele vai estar estudando, porém ele vai estar tendo uma profissão, que é muito Não. importante. Porque hoje em dia a gente não dá para a gente pensar igual antigamente, né? Hoje em dia muitos jovens acabam casando, tendo filhos, e por esse, principalmente mulheres, que daí elas acabam saindo da escola e não conseguem terminar. Então, assim, é muito importante a gente, principalmente, dar esse olhar do jovem, da mulher jovem, porque ela acaba, querendo ou não, não sendo a mais prejudicada, mas ela acaba se dispondo de um tempo maior, né? Ela Sim, acaba deixando o tempo da vida dela. Então, assim, é muito importante, Anderson, acho a gente tentar trazer o jovem para dentro da escola e tentar fazer ele ficar na escola, mas porque ele quer, porque para ele vai claro. ser bom, tentar ser atrativa e bater nessa questão da formação continuada, porque eu acho que a gente precisa ocupar, porque hoje em dia a taxa que tem de jovens, acho que de 18 a 22 anos de desocupação é muito gigante. Então, Sim, tem que trazer esses jovens, tem que trazer contraturno da escola nessas questões de artística, no esporte,
Então, assim, a gente tem que deixar esse jovem desocupado dentro da escola, porque para ele estar fazendo alguma ocupação da vida dele. Com certeza, Grazi. E dentro disso, complementando, é uma das ideias que a gente está levando também na nossa candidatura, que acaba complementando isso que você falou, que é a questão da integração entre empresas e instituições de ensino. E aí são as empresas de Pinhais com qualquer instituição de ensino, né, ensino médio e profissionalizante, ou então técnico, enfim, superior, visando justamente isso, da formação e também dessa formação com mais qualidade, de uma forma mais contínua, e também a questão do emprego, né, da geração de emprego, que a gente sabe que o jovem sempre teve essa dificuldade com relação à experiência profissional, ou a mesmo a questão do primeiro emprego, enfim, ou de se colocar no mercado. Então, a gente sempre enfrentou isso, né? Então, essa ideia visa modificar, né, mesmo que aos poucos, essa questão, né? Dentro Sim, disso, com as empresas de Pinhais, gerar emprego para os jovens de Pinhais, né? Porque aí você tem essa mão de obra já qualificada aqui mesmo, né? Então, é uma das ideias dentro que a do gente tem município. levado. E dentro dessa questão que você falou, dos jovens de 18 anos para cima, a gente tem também o Centro da Juventude em Pinhais, que hoje ele tem uma questão que eu acho que é importante a gente colocar, que ele é um centro da juventude, mas ele não atende a toda a juventude como deveria ser, né? Porque a Sim, juventude compreende até os 29 anos. Hoje, a maioria dos sim, atendimentos lá no centro da juventude são para adolescentes. Não que eles não precisem do atendimento ou eles não mereçam. É importante, né? sim, O adolescente tem que ser atendido e bem atendido. Porém, os jovens, que a gente chama jovem adulto, né? E o jovem sim. jovem, eles não estão nesse atendimento do centro da juventude. E aí acaba acontecendo essa desocupação e essa é, evasão, né, enfim, tanto escolar como do mercado de trabalho, enfim. E então a gente tem ferramentas em Pinhais que podem ser usadas e que estão sendo pouco utilizadas, né, nesse sentido. Então a gente precisa trabalhar mais nesse sentido. Estruturalmente está ali, né? Exatamente, A estrutura em si está ali, né? Falta só saber utilizar melhor. com certeza. Então aqui, ó, já tem ali, ó, falando, ó, isso aí, Grazi, nossos jovens são nosso futuro. E aí eu tenho uma outra ideia aqui que a Grazi com certeza vai concordar, que tem a ver com esse comentário, que é o orçamento participativo. O orçamento participativo é uma ideia que nasceu dentro do PT, né, na verdade, e hoje ela é utilizada em vários países, inclusive. E aí também tem o orçamento participativo jovem, orçamento participativo da juventude, que aí o jovem não vai ser o futuro, vai ser o presente, vai ser como na verdade né? Que é O o agora. jovem, que é o jovem dizendo onde é que tem que aplicar o dinheiro, em que, como, né? Da forma que o jovem precisa de verdade, né? Não vai ser ninguém achando o que o jovem quer. Não. O jovem vai poder dizer, olha, eu quero isso naquele lugar, vai custar, quero que seja tanto. Então, isso a gente também vai lutar para que aconteça. O... Aqui, ó, e aí tem um assunto aqui, ó, a Mariana, que tem a ver tanto com todas as coisas que a gente está falando até agora, ó, a Mariana dando uma pegada em nós aqui, ó. Digam rapidinho sobre o impacto que pode causar no trabalho de um professor ou um pedagogo uma escola pública militarizada. E aí, Grazi? Ai, Anderson, essa eu quero primeiro escutar você, para saber se a minha linha de raciocínio está certa. Não, mas segue a tua. Mas é assim, ó. Primeiro que a escola que dita cívico-militar, né?
que na prática vai ser militarizar o ensino, eles têm uma retórica dizendo que vai ter melhorias na disciplina, no IDEB, enfim, seja, né, várias coisas. Porém, a gente sabe que essa escola, ela é excludente, ela elitista, ela não vai atender a escola de qualidade, a educação democrática, popular, que deve ser. Ela não vai atender todas essas questões. Você não vai ter um ensino integrador, né, que vai atender ali a questão da formação integral e do cidadão como deve ser. Sim. Não vai ser isso. Por quê? Porque vai ser ou você obedece ou não. Né? E aí não é obedece ou não só para o aluno, é para o professor também, é para o pedagogo também. Exatamente. Né? Então, isso vale para toda a comunidade escolar, inclusive. Até os pais dos alunos não vão poder nem reclamar do professor, e que hoje acontece bastante, o pai vai direto para a escola reclamar dos professores, dos pedagogos, enfim. Nesse tipo de escola não tem, acabou isso. Você não pode reclamar. Né, a escola é assim, você que quis e acabou, azar. Se Né? não quer, tchau. Exatamente. E aí, você vai reclamar como? Não tem. Né? E por outro lado, aliás, além disso, né, você mesmo comentou a questão dos alunos, dos jovens que são trabalhadores. Nessa escola militarizada, uma das condições, inclusive, é não ter o ensino noturno. Que absurdo. Porque como você vai atender de uma forma integral a comunidade se você não atende todas as necessidades daquela comunidade? Né? Já começa excluindo, né? A primeira Uma coisa classe que minoritária que precisa trabalhar, né? Estudar à noite, trabalhar de dia. não tem como, porque como é que e aí a pessoa claro que daí você vai melhorar os índices, porque você não vai ter pessoas com dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque essas pessoas estão excluídas do processo. Elas não estão lá dentro Exatamente. no sentido de melhorar esse aprendizado, né? Todo tipo de... Como é que vai ser, por exemplo, o trato com esses temas, por exemplo, de sexualidade, com a questão de raça, gênero, enfim, todas essas questões com uma escola desse tipo? Você vai ter muitos problemas. Você não tem como você trabalhar de uma forma que seja benéfica e que seja realmente humanizada, né? É que não Desde o é primeiro respeito. democrático, né? Não tem democracia, Não é democrático. nem o diretor vai poder ser eleito como é hoje, né? Para começar. Então eu vejo assim, o impacto que isso causa dentro do trabalho do professor é gigante, porque vai estar sob uma vigilância constante, e você vai, e aí tanto de alunos, pais, e, né, enfim, Estado, e também você não vai ter um conforto, e dentro da tua prática, você não vai conseguir fazer aquilo que deve ser, que é uma educação plural, democrática, humanizada, porque você vai Aberta. ter, exatamente, porque você vai ter ali um limite que o próprio sistema vai te podando, até que você Sim. pule fora do sistema. Né? Então, esse é o objetivo. Né? Então, o projeto é esse, né? Quando você propõe uma ideia dessa. Então, você simplesmente acaba com toda a estrutura da sociedade para você criar uma sociedade paralela, e é essa que vai valer. Padronizar, né? Padronizar, só que ninguém é igual. Como é que você vai Exatamente. querer fazer um monte de gente igual, só que sendo que todo mundo é diferente? Como é que você vai pôr um Sim, padrão? Eu acho que se fosse para ter essa questão do padrão, eles estão alegando muito que é para diminuir a violência nas escolas, né, dos jovens. Só que daí você acha que um aluno problemático,
Ele vai. Você acha que a base do grito ele vai melhorar? Não existe. Não vai. Porque daí você não sabe a estrutura familiar que ele tem, entendeu? Então, assim, se ele não tem estrutura familiar nenhuma, o pai vai tirar ele da escola e daí vai chamar outro aluno. Aí o Sim, intuito de você tentar ajudar aquele aluno, você perde, porque ele vai sair da escola. Aí, em vez de é, trazer para perto a comunidade, a gente está afastando a comunidade da gente. Não, exatamente. não, o intuito de melhorar foi a questão que eu falei, melhorar a vida do professor e do aluno não é você padronizar, porque eles não estão querendo melhorar o que a gente tem, estão querendo só botar um sistema que é para funcionar. Quem não está feliz sai, quem tá, tá. Ponto. Exatamente. E o professor e o pedagogo vai perder toda a sua voz dentro da escola, de poder falar, de se manifestar. Só o fato de você estar dentro de uma escola e você não poder escolher o seu diretor, isso é um absurdo. Para quem sabe como é que funciona esse tipo de coisa, não existe. É isso aí. Não sei se é. Eu falei, eu comecei aqui, mas não sei se você tinha mais coisa para falar sobre isso aí, Não, Grazi. não, é que na verdade a minha linha de raciocínio, na verdade, eu não tinha eu não conseguia me expressar bem, sabe? Mas Entendi. é por essa questão. E quando você falou, só quis complementar. Tá certo. Muito bem, então vamos lá. Dentro das nossas pautas também, a gente tem. Eu nunca quis, né, a questão de. A gente sabe aquela questão de lugar de fala, enfim, que a gente tem que ter essa noção, né, principalmente nós, né, do campo progressista. Aliás, antes da gente, para não perder o assunto aqui, né, o Alcia, sem contar o salário dos soldados da reserva que vão receber mais, porque não aumenta o salário dos verdadeiros professores. É isso que a gente estava Exatamente. falando, né? Em vez de você Parece que fazer. ele quer arrumar, ele quer colocar parece que vai só uma classe, né? Só uma Exatamente. classe que vai. Em vez de fazer isso, por que, que não investe nas escolas que já existem, né? E fortalece o sistema, né? De educação que já existe. Melhora o sistema, melhora. Porque hoje em Bem dia, melhor, ó, né? uma escola mesmo que uma amiga minha trabalha foi assaltada. Porque eles sabem que eles estão lá distribuindo os kits, os negócios, entraram lá, roubaram a escola e ficaram 2 horas ligando para um policial ir lá para poder. E não foi. Pois Daí é. agora vai brotar gente, o eletivo vai aumentar um monte agora. É muito Exato. contraditório isso daí. Não tem lógica, né? Inclusive. Sim, Bom, ah, o que eu estava falando é a questão das mulheres, na verdade, né? sim. Dentro das nossas lutas, né, históricas mesmo, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, inclusive, sempre teve a defesa das políticas públicas para as mulheres. É, como é que você está vendo isso dentro de Pinhais, dentro da tua caminhada? Como é que você está vendo essa questão das lutas aí para as mulheres? Olha, hoje é um dia bem legal, né, de você falar essa questão da, Verdade. da luta com as mulheres, né, por causa de um caso que todo mundo, acho que não teve uma pessoa que não viu, né, da Marina, Acho que é Mariana. né, da Ferrer, Aham. que ela foi, agora que aconteceu isso, se você já vê uma violação do direito, de como é difícil ser mulher no Brasil, foi um estupro sem ter a intenção de estuprar. E aí eu te pergunto, o que é isso? Por isso que a gente precisa. O pessoal acaba falando que ai, a representatividade da mulher, por isso que tem que ter voz de mulher. É Mariana. Mariana Ferrer, Mariana Ferrer. Ah, por isso que precisa da voz da mulher, porque ela estava numa audiência onde o juiz era homem, onde o outro advogado era homem, então ela estava cercada de um monte de homens só julgando ela. Ela não tinha a representatividade de uma mulher que se coloca no lugar,
né? Uma pessoa que se coloca. Então, assim, é muito importante essa questão de dar a voz para a mulher, Sim, sabe? Da mulher poder se sentir tranquila para poder denunciar, porque quando você vai denunciar, ela foi julgada com a roupa que ela tirava, com a roupa que ela estava usando na foto, julgaram ela no processo. Só que eu penso assim, ela poderia estar nua, se ela não quisesse, ninguém tinha que encostar nela. com toda Com ela certeza. nua, sabe? Então, assim, a roupa não é motivo, o jeito que você se porta não é motivo, é essa cultura do machismo que a gente vive no Brasil que é o problema, Sim. sabe? Então, assim, é muito importante que as mulheres que se coloquem e tentem ocupar esses espaços de poder de juízas, de vereadoras, de prefeitas, de poder executivo no geral, é muito importante que a gente se faça representar, porque a gente é calada, é coagida, porque por causa da roupa, por causa de tudo. Isso é um absurdo. Sim. Ó, aqui tem ó, até um comentário do Wilton, da vergonha de ser homem nessa sociedade, onde o estuprador sai ileso. Concordo com você, Wilton. É, e dentro disso É isso aí, Johnny. que você comentou, Grazi, eu fiz há algum tempo atrás, né, fiz uma live sobre feminismo, fiz também uma outra sobre violência doméstica, né? Claro, né? Não sozinho, fiz com duas mulheres, né? Inclusive, Sim, mas e aí eu trago também uma outra situação que é mulheres precisam cada vez mais, porque na verdade as mulheres já ocupam muitos espaços, mas elas ainda assim precisam cada vez mais estar à frente nesses espaços. Não se adianta nada sentir você representada, né? Se sentir exatamente, né? representada. E uma coisa assim, a mulher estar em maioria num lugar, mas não é ouvida naquele lugar. Não adianta, né? Então, Sim, não resolve. E também um outro recado: os homens, existem homens que também apoiam o feminismo, que também são apoiadores, né? Isso a gente sabe que tem muitos, né? sim, E é aí que a gente tem que entrar. Os homens que têm, defendem essa causa precisam apoiar de verdade, estar na frente, abrir esse espaço para que as mulheres entrem com as pautas, porque senão, se não vai de um jeito, tem que ir de outro, né? Porque assim, a gente tem que ocupar todos os espaços possíveis para trazer essas pautas. Então eu digo isso porque justamente porque eu falei ali, eu fiz a live sobre feminismo, fiz a live, então eu sei que esse lugar não é meu, mas sim. mas eu apoio a causa e trago essa pauta também para discussão, porque é meu dever como um homem que também apoia a causa feminista, dar, trazer esse lugar para a mulher, para trazer essas pautas, né, a serem discutidas. Sim. Então eu vejo dessa forma, né, que é um dever de todos, né, não é só da A mulher, não é empatia, né? A exatamente, empatia. o homem que também, como o Wilton John, ele que também sente vergonha desse machismo estrutural, então, né, a gente precisa se unir nessa causa para trabalhar junto nesse sentido, né? Exatamente. Então é isso que falta também. Exatamente. Sim, falta o se colocar no lugar do outro, né? Porque e se você não se sente à vontade para falar de um assunto, por você não ter segurança ou não saber, isso pergunta. Vai, conversa com alguém que já passou por isso, para talvez você tentar entender um pouco melhor, né? Porque eu não posso botar todo homem num saco e falar que todo mundo é igual, porque não é. Existe muita gente diferente, entendeu? Então, assim, só que falta empatia, eu acho que de toda a sociedade, né? De se colocar, talvez, no lugar da mulher que sofre qualquer tipo de violência, não necessariamente a desse caso, sabe? Mas a pessoa é vítima e ela acaba levando a culpa,
por Sim, causa dessa estrutura, esse machismo estrutural que a gente tem, que a gente vive. E, assim, enquanto existir homens, a sorte nossa é essa, enquanto existir homens igual você, Anderson, que tentam se colocar no lugar, que abre o ouvido, porque é muito importante. Porque às vezes é troca de informação mesmo, é muito importante isso. Então, assim, não está tudo perdido, porque tem gente ainda que se interessa e se dispõe a tentar ver como é que é o outro, a vida do outro. com toda certeza. Aqui tem um comentário da Rosa, né? Rosa Lourenço da Silva. Ah, e a Inês aqui, parabéns pela live, legal, obrigado, Inês. Obrigada, Inês. A Mariana também comentou aqui ainda sobre a questão da militarização, né? Qualquer escola que receba mais investimento, independente de que seja militarizada, vai melhorar o ensino e qualidade. Obrigado pelas ótimas respostas. Legal, obrigado pela pergunta também. Obrigada, Mari. Bom, dentro dessa questão também da. E aí a gente vai puxando, né? Dentro da questão de gênero, a gente já puxa também para uma outra temática que aí é muito mais. Também é muito mais tudo que minha, né? Mas eu não deixo de defender também, que é a questão LGBTQIA+. Isso eu também tive que aprender para fazer. Fiz uma live sobre isso também, hein? Com um amigo Aí, ó, que meu. legal. Eu fiz uma live sobre isso também com um amigo meu, que é estudioso, inclusive, da área, né? Então, a gente. E professor, né, também. Aliás, um abraço para o César, que fez essa live com a gente no Instagram. Tá lá no meu YouTube, depois se quem quiser ver. Vejam lá. Então, Grazi, o que, que você, né, pode falar? Primeiro, explicar, né? Para muita gente não sabe o que, que é que é isso, um monte de letra, sigla, né? É legal a gente É que, sempre é legal a gente sempre trabalhar como esse olhar de educador, né? De ensinar também as pessoas, né? Porque isso também é um pouco do nosso trabalho, até mesmo na campanha política, que muita gente não pensa assim, mas eu penso, né? Eu, como professor de uhum, candidato, é dever nosso também conscientizar, também politizar, também ensinar coisas, né? Então, a gente sim, é importante ter esse olhar também. Então, assim, primeiro, o que é esse monte de letra? e, é, o pessoal e qual é a importância da gente entender isso e de trazer isso para o debate? é que assim, o pessoal eles falavam muito, né, que antes só eram três, né? Era três letras, o L, o G e o B. O L é das lésbicas, o G são dos gays, né, dos homossexuais, né, dos homens sexuais. Aí tem o B, que são dos bissexuais. Só que nós esquecemos de pessoas que às vezes não se enquadram no gênero de nascimento, que muita gente não entende isso, né? Sim, Porque funciona assim: eu sou uma mulher cisgênero, porque eu me identifico com o sexo que eu nasci. O médico olhou lá e viu, ah, é menina. Eu me identifiquei com aquele gênero que me deram. Só que existem as pessoas transgêneras. As pessoas trans são pessoas que não se identificam com o gênero de nascimento. Então, eles fazem a transição. Isso é questão de gênero, não tem nada a ver com sexualidade, com ser gay, ou ser lésbico, ou ser bissexual. Isso é gênero. Então, já aumentou uma sigla, né? Que era LGBT. O T são das pessoas transgêneros e das pessoas transexuais. Que daí, às vezes, as pessoas confundem isso, mas daí, se você quiser, eu volto e explico melhor a diferença. Aí agora tem o Q. Tem o Q, que são dos Queen, né? Tem uma cantora muito famosa, que é a Gloria Groover, que ela se enquadra nesse gênero. Porque para ela fazer o show, às vezes no momento do dia dela, ela se sente mais como mulher. Mas tem momentos do dia que a pessoa se sente mais masculina, mais como homem, então acaba sendo esse green, né, que não é bem definido. E tem o A, que são das pessoas que não
têm orientação sexual nenhuma. E daí já não tem nada a ver com gênero. São pessoas que não se sentem em gênero nenhum e eles não sentem atração por nenhum gênero, nem por homem, nem por mulher. Aí o mas tem porque existe muito gênero, muito. Tem os assexuais, tem o gênero fluido, o gênero binário, não binário, tem o que intervém. Então, assim, por isso que tem o mais, por ser muito grande. Então, por isso que daí aumentou um pouco das siglas, dessa questão do LGBTQIA+. Olha só que interessante, hein? Então, você vê que só nessa explicação da sigla, a gente já consegue perceber a importância também da educação, da conscientização, né? Porque Sim, é uma infinidade de coisas e também de motivos, de situações que ocorrem e que precisam ser é, debatidas, né? Tá dentro do nosso dia a dia, né? Desse debate e sim, também a política, né? sim, porque se as pessoas elas precisam saber, foi essa questão que eu falei dos padrões para você. As pessoas querem padronizar, mas olha como a gente, olha esse leque de gente que existe, ainda mais no Brasil. Então, assim, não tem como você padronizar, porque todo mundo é diferente e a gente precisa sim dar espaço para cada um na sua particularidade, entendeu? Eu não posso falar, ai, que bobeira, antigamente só existia dois, agora tem 20. E daí? Se existe 20 pessoas, eu vou dar voz e vou incluir essas 20 pessoas, ponto. Tem que incluir todo mundo. Exatamente, né? Então, e esse é o a nossa luta diária, né? Dentro da nosso campo também político, né? Que é trazer e dar voz para todas essas pessoas, né? Todas essas Sim, situações, né? Porque a gente percebe, né? A exclusão diária, né? A discriminação diária, a violência diária contra é, essa essa parcela da população, né? E que sim. e que eu acredito que também Pinhais não deve fugir muito à regra disso, né? E dentro dessa questão, Grazi, o que você está pensando quanto a essa situação dentro de Pinhais? Olha, Pinhais, querendo ou não, eu acho legal. Tem um. Eles fazem um encontro, né, para trabalhar esse tipo de questões de sexualidade dentro da educação, mas também é a única coisa que tem, que eles para poder abordar o tema, né? Eu particularmente acho que tem que ser sim discutido nas escolas esse tipo de questões, porque para a gente poder respeitar, porque as pessoas acabam confundindo quando eu falo assim, o gênero, já acham que eu estou falando de transgênero, mas não é. É da gente poder valorizar e respeitar os dois gêneros da forma, sabe? A gente poder. Eu mesma escutei dentro da escola que eu tinha que aprender a ser menina, que eu não estava agindo igual menina. Só que Hum, como é que se aprende a ser menina? Aonde que está escrito? Tem manual? Se deram, me pois é. esconderam, não sei. Porque a gente não tem que ser padrão de nada, não tem que padronizar. Então, quando a gente fala que é importante a gente falar sobre questões de gênero e sexualidade, é isso. E a sexualidade é de trabalhar a criança que, principalmente parte do corpo que não pode ser tocada, da gente poder explicar para eles esse tipo de coisa, porque isso daí vai mais essa questão da mulher. Hoje em dia, quem mais sofre com isso são as mulheres, né? Então, assim, a gente falando desses temas agora, mostrando como é que funciona, a gente vai estar evitando talvez um monte de coisa lá na frente, sabe? Sim, A gente vai estar plantando lá na sementinha daquele menino que é errado, que não pode, sabe? Vai estar mostrando para a menina a questão que ela do corpo dela, né? Do que pode e o que não pode ser feito. Então, assim, é muito importante a gente abordar esse tipo de tema. E a gente precisa trazer esse tipo de formação para os profissionais, eu acho que do geral. Eu acho que todo servidor público tem que passar por uma aula básica disso, sabe? Para a gente poder respeitar as pessoas
tratar ela pelo nome social, porque tem um sim, monte de trans que vai em posto de saúde ou vai fazer entrevista, alguma coisa, não é tratada pelo nome social. Isso está muito errado, muito errado. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que trazer para o município, porque todo mundo tem que passar por essa preparação, de saber lidar com o novo, saber lidar com o diferente, e nem porque é novo, porque é diferente é ruim. Então, assim, é com muito certeza. importante a gente trazer para Pinhais, nessa questão dos servidores, o tratamento com a comunidade no geral, com gays, lésbicas, trans, sabe? Parar de olhar uma pessoa com uma roupa e julgar ela e falar, ai, você é assim, então teu nome é tipo, é estranho. Não é você que tem que achar estranho ou não, sabe? É outra pessoa. Então é muito importante a gente trabalhar esse tipo de coisa em Pinhais, ser discutido mais e principalmente trazer formação para o funcionário do município, para o servidor do Sim. município. Não, excelente, Grazi. E eu vejo assim também que a gente precisa, além do servidor e das escolas, a gente precisa ter um trabalho também com a comunidade, né? Eu vejo. Porque, assim, Exatamente. até mesmo para que a população LGBTQIA+, possa, inclusive, se sentir confortável de estar nos espaços em geral, né? Porque Sim, às vezes as pessoas não se manifestam por medo. Às vezes as pessoas não se manifestam porque sabem que naquele lugar, aquele espaço, não é bem aceito, não é bem-vindo, enfim, ou não entendem, não entendem ela. Se a mas gente tiver, eu já trabalhei numa escola do município que eu já sofri situações de preconceito porque eu sou lésbica, tá vendo? Então, dentro isso é e com falta de pessoas preparo. da classe, né? Exatamente. Que deveria ser, ter um preparo, deveria ser mais Exato. conscientizado, Na né? teoria, né? Na teoria tinha que, ainda mais eu como funcionária, como todo mundo. Então, assim, Exatamente. aí você já pensa daí para uma outra pessoa da comunidade em si. Por Que isso que não é tem educação, né? uma das coisas que eu quero trazer é o atendimento para a comunidade e para a família da comunidade. Para essas pessoas poderem se sentirem acolhidas, primeiramente dentro da casa delas, sabe? Principalmente dentro do lar, sabe? Ajudar a família a entender e a compreender, porque, igual eu te falei, ninguém é obrigado a saber. Mas, assim, Sim, para poder dar a oportunidade da pessoa conhecer o novo, conhecer o diferente. com toda certeza. E eu vejo assim que a gente também tem que ter dentro disso, é, como eu estava falando, da questão da comunidade, mas um espaço, né, uma forma, um projeto, enfim, algo que a população LGBTQIA+, possa se sentir acolhida também nos serviços públicos, né? Saúde, assistência, educação, enfim, trabalho, questão da justiça, por exemplo, justiça gratuita, que tenha algo específico também para essas pessoas, Sim, para que defenda, para que possa ser defendidas também, no sentido de quando sofrerem violências, quando precisarem em algum momento, que elas possam ter esse atendimento também pelo poder público, né? E eu vejo que é função é, e é dever, né, nosso defender essas causas, né? sim, sim, porque a gente não pode querer fazer uma gestão para um público só. No caso, quando a gente estiver lá na Câmara, a gente tem que saber que a gente vai estar fazendo para toda a comunidade. Eu não posso querer atender um e ou só colocar o meu olhar para aquela pessoa. Eu tenho que atender a comunidade no geral, no geral. Sim. E, e essa população, né, LGBTQIA+, faz parte da comunidade, né? Faz parte da sociedade Então a gente precisa sim de projetos que tragam, eu mesma, na minha vida estudantil. Eu tenho amigos meus que pararam de ir para a escola porque não aguentavam mais o preconceito que era dentro da escola.
Mas daí ninguém sabia lidar com a situação, entendeu? Aí falavam para eles, mas você pode disfarçar mais um pouco, mas disfarçar o quê? Eu sou Né? assim, como é que eu vou disfarçar? Tem que trabalhar Vai outra disfarçar o pessoa para jeito ela, que é, né? Não tem como. entendeu? Não tem como, não existe isso. Então, assim, essa coisa cultural que a gente tem que. Não é a pessoa que se passa pelo jeito dela, você tem que saber respeitar a diferença da pessoa. E precisa, sim, trazer para dentro da comunidade. A gente precisa mostrar para todo mundo que é normal, que é vida normal, que é tudo normal, que merece tratamento de saúde igual, de educação igual, respeito igual. Porque nós somos todos iguais, né? Todos iguais aqui. Só muda o estereótipo. Então a Exatamente. gente tem que respeitar. Só que a gente tem que respeitar isso. Essa individualidade, porém essa comunidade no geral. Muito bom, Grazi. Bom, estamos passando já de 1 hora de conversa, tá vendo só? A gente nem Ah, que vê o legal. tempo. Uhum, Isso que a gente poderia falar muitas outras coisas, né? Também verdade. tem aqui a questão, por exemplo, da questão do negro, né? Que também é uma pauta que a gente também tem que levar e leva, né? Dentro da questão racial, Sim, essa questão da discriminação, do racismo que a gente enfrenta dia a dia também. A gente, eu digo enquanto sociedade, né? Claro que alguém vai sim. ouvir falar isso e vai me xingar. Não, não. Deus o livre. A gente enquanto Sim, a gente sociedade, no sociedade, né? porque a gente precisa levar essa pauta também, né? E Sim. eu também tenho live sobre isso, inclusive, mas assim, eu sei que você também tem pautas nesse sentido, né? Uhum. E é bem dentro dessa questão que a gente, só para finalizar, né? É, dentro de todas essas questões que a gente comentou né, nesse bate-papo, né? A questão das mulheres, da questão LGBT, a questão negros, Autismo. juventude também, né, de uma certa forma, sofrem preconceito em algumas coisas. A gente precisa trabalhar pela educação, pela cultura, né, essas questões, porque são, digamos, áreas que elas fazem a, a mente abrir, vamos dizer assim, né? A cultura e a educação. São pontos ali chave, né, que fazem É o segredo, né? É o segredo para a gente transformar a sociedade. exatamente, né? E aí com isso a gente consegue fazer os rumos, né, da eu gosto de falar da história, né? O rumo da história mudar, né? Então a gente tem é, essa arma na mão aí, uma arma ótima, boa, que é a educação, que é a cultura, né? Para trabalhar todas essas questões. A Sim. Fernanda aqui ó, fez um comentário, ó. Parabéns, Parenta e professor Anderson, um assunto muito importante. Legal. Também adorei a nosso bate-papo aqui. Que Bom, bom. para não ficar muito chato para todo mundo, né? A gente vai se Sim. encaminhar agora para as considerações finais. Ai, Grazi, tem alguma coisa que você gostaria de falar que não deu, ou que a gente não comentou? Fala aí. se a gente fosse conversar, a gente falaria muito tempo, né? Mas Ah, de primeira mão, quero agradecer. A gente ia longe, eu quero agradecer você pelo convite para a gente estar fazendo essa live. Eu acho que é muito importante. A gente, como a juventude, né, desse PT, a gente precisa sim falar e expor o que a gente pensa e principalmente para as pessoas poderem conhecer a gente um pouquinho mais. Fiquei muito, muito, muito feliz dessa live com você. Fiquei muito contente de escutar certas coisas que você falou, que me encheu meu coração de calor. Fiquei muito feliz. E muito, muito, muito obrigada mesmo por me chamar para fazer a live com você. Eu adorei. Não, eu que agradeço também você ter aceitado, poder fazer esse bate-papo. Isso também mostra como a gente, nós dois estamos disputando a candidatura e que não tem, né, nenhum tipo de competição. Aqui nós somos companheiros, né? Nós estamos Não, a na mesma gente está luta, aqui para se ajudar. na mesma militância, né? Então a gente tem esse companheirismo. Nós não nos chamamos de companheiros à toa, não é isso? Então é por isso que a gente está fazendo também essa Sim, conversa.
É, bom, Exatamente. então, como eu disse para todo mundo antes, né? Tem lá o nosso site, programa de governo pt.com.br/Pinhais, para quem quiser ver as propostas lá, né, do nosso candidato a prefeito e que também são defendidas por nós. E quem quiser também sugerir alguma coisa, tá lá. A página do nosso candidato a prefeito, investigador Dr. Vladimir, né, @investigador Dr. Vladimir, Facebook e Instagram, sigam lá. Aqui vou fazer também a propaganda da Grazi. A Grazi, fala aí, ó. Tem o seu Facebook. Gente, quem quiser me seguir nas redes sociais, Facebook é Grazi Santos, Instagram é @Grazi_ZL. Vão lá para vocês conhecerem um pouco mais das minhas propostas, para vocês verem lá da minha história de vida. Vocês vão gostar. Legal. Então, assim, quem quiser, por favor, né, compartilha essa live, comenta para os amigos e para os inimigos, para todo mundo. Fala Quem quiser, bastante. para quem quiser também mostrar seu apoio à nossa candidatura, ó, hashtag Vamos Juntos Fazer História, Professor Anderson 13013. Meu Instagram, Prof. Anderson Pinhais, @Prof. Anderson Pinhais. E o YouTube, Professor Anderson Romartins, tá? Professor Anderson Romartins no YouTube. Tem todos os vídeos né, desde que a gente começou, desde a pré-campanha, tudo. Né? Tenho vários vídeos, inclusive, nem todos são falando de política, tem também vários assuntos bacanas, tem poesia, tem história, tem várias coisas. Então, legal, me segue lá, se inscreve no canal, vamos junto nessa. E acho que é isso. É Então, isso aí. Grazi Santos, 13800, Professor Anderson, 13013, investigador Dr. Prefeito 13. 13, exatamente. Né? Então, vamos junto nessa, Pinhais, para que a gente possa ser mais feliz de novo, para uma Pinhais sustentável, para a gente fazer história nessa cidade e crescer junto. Isso aí. Obrigado a todos Aí, que gente. valeu, Grazi. Muito obrigada, Anderson. Obrigada a todo mundo que assistiu e acompanhou a gente. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.